E aí pessoal, tudo bem? Cara, lá no trabalho onde eu estou atualmente, tá rolando algumas contratações. Eu percebo muitos erros que eu já cometi, que eu não tive um coach ou alguém que me orientasse, ou um colega mais próximo para me dar alguns feedbacks. Claro, eu busquei muita informação na época da faculdade, de ADM, e além disso eu tive curiosidade, né? E fui atrás de muita coisa. E eu quero deixar aqui em poucos minutos algumas dicas importantes de comportamento em entrevista de emprego. Porra, tu não precisa ser o cara para ser contratado, mas tu precisa ser você mesmo. Tu precisa de alguns comportamentos que são extremamente importantes para tu entrar no número de vagas. Porque uma boa entrevista não significa que o profissional vai ser o melhor do local onde ele vai ser contratado, mas te coloca no jogo. Então, tá no jogo é o primeiro passo. E para estar no jogo, você precisa responder as coisas como deve ser, segundo ou obedecendo alguns parâmetros. Então, é, primeiro, aprenda a se controlar. Porra, se você falar tudo que você pensa, nem parente você terá mais. Eu lembro que logo quando eu fui contratado pelas Americanas, eu fui parado por um senhor que teve interesse em me contratar e tal. E aí eu, para não me enferrujar em como me comportar em entrevista de emprego, eu me propus aí, mesmo trabalhando nas lojas americanas. Aí fui lá e tal. E velho, eu lembro que eu cometi um erro absurdo. Depois compartilhei com um colega e o colega velho, eu acho que realmente foi um erro. Falei demais. Então, cuidado, aprenda a se controlar, controla a sua fala, tá? Por quê? Se você falar tudo que você pensa, você nem parente terá mais, se controla. É uma piada, viu? Mas só para você lembrar sobre a importância de você falar o essencial, falar o necessário, tá certo? Então, vamos lá. O que fazer e o que não fazer numa entrevista de emprego? Primeiro, anota aí para não esquecer. Não fale, ou melhor, quando te perguntarem seu maior defeito, para com essa porra de eu sou perfeccionista. Porra nenhuma que tu não é perfeccionista. Tu usa isso aí porque tu já viu em youtuber, tu já viu em algum local. Então, para de falar. Não fale mais perfeccionismo. Isso é clichê demais. Então você precisa ter um diferencial. Você precisa ser diferenciado, tá certo? Então não use as justificativas, não use falas que é comum fora, tá certo? Então isso é muito clichê. Então, ao invés disso, mostre suas reais dores e como você está trabalhando para melhorá-las. Ou seja, qual o seu maior defeito? Porra, a grande maioria de quem está se inserindo no mercado, os defeitos são o quê? Tímido. Sou tímido, sou bloqueado. Então fala, porra, eu sou tímido. Mas no mesmo momento que você trazia a sua fragilidade, você reforça o que você está fazendo para melhorar isso. Você pode dizer, não, mas eu estou trabalhando nesse quesito, estou lendo um livro muito bom, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele dá diversas dicas de como melhorar minha timidez. E eu estou trabalhando isso já faz alguns meses. E isso com certeza não vai ser um empecilho para me desempenhar o meu papel aqui nessa empresa. Então, a primeira dica é essa. Quando te perguntarem seu maior defeito, para com essa porra de perfeccionismo. Isso é clichê pra caralho. Você não precisa ser igual a todo mundo, porra. Seja honesto, seja você mesmo. Então, fala uma fraqueza que você tem, mas lembra de análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. O que é análise SWOT? É um conceito da área de administração, que não vem ao caso, mas dá um Google aí, pesquisa que você fica pá. Então, só lembra desse detalhe. Trouxe a fraqueza, traz a oportunidade. Traz aquilo que você está fazendo para melhorar essa fraqueza, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando te perguntam sua história, ou fale um pouco de você, seja objetivo. É aquela mensagem que eu falei no início, velho. Aprenda a se controlar, aprenda a usar a sua fala de modo eficaz. Se você falar tudo o que você sabe, se você falar tudo o que você pensa, nem parente você terá mais. Então, para de falar demais, velho. Para de falar demais. Domínio, seja objetivo, sucinto. Eu tenho pessoas próximas a mim que são prolixas pra caralho. E é chato estar do lado de pessoas que são prolixas. O que é isso? É você falar demais, porra. Eu preciso de uma letra do alfabeto. Não precisa me falar o alfabeto todo.
sucinto, objetividade. É algo que eu, particularmente, eu preciso melhorar em mim. Então, ter esse tipo de pessoa do lado faz me lembrar que eu preciso melhorar isso. Não posso ser prolixo, é muito chato, a pessoa fala demais, enfim, isso é muito ruim. Então, quando te perguntam sua história, ou fale um pouco de você, seja objetivo, objetividade. Não precisa contar tudo da sua infância, não precisa contar como você nasceu, onde você nasceu, onde sua mãe nasceu, não. Relate brevemente suas atividades, mais precisas o suficiente para que o recrutador entenda que precisa de você. Então é usar a sua história a seu favor. Então nada mais que 2 minutos ou 1 minuto e meio. Treina isso em casa antes de ir para a entrevista. Então se o recrutador quiser saber mais sobre sua vida pessoal, ele vai perguntar e não há por que se antecipar sem motivo. Então traga um breve contexto da sua história e não vá além. Se o entrevistador quiser saber mais, ele vai te perguntar e aí sim você dá continuidade, tá certo? Deixe sempre suas falas com aquele gosto de quero saber mais e não saia despejando tudo aí. Eu cometi esse erro e foi foda, velho, foi foda. Eu acho que o cara vai ter com uma visão negativa minha à época, mas foda-se. São esses erros que faz a gente se melhorar como profissional. Porra, eu tô mostrando meu peitoral, né? Tô nem aí. Outra dica, terceira dica, quando te perguntam o que você espera da vaga da empresa, aqui se espera que você tenha feito o dever de casa. Qual parte? Você precisa pesquisar sobre a empresa, porra! Pesquisa! Qual a identidade organizacional dessa empresa? Mas me quer o que é a identidade organizacional? Bom, nós como pessoa física, eu tenho uma identidade, porra. Eu tenho uma carteirinha de identidade. Então é essa carteirinha que vai me diferenciar de você que está assistindo esse vídeo. Então, levando para o contexto administrativo, para o contexto empresarial, identidade organizacional é a identidade da empresa, é a razão de ser daquela empresa, é o porquê ela existe. Virou modinha no contexto empresarial, no mundo business. É isso, você precisa ter uma identidade organizacional. Empresa de respeito, empresa de credibilidade, empresa séria, ela tem identidade organizacional. Então, se a empresa que você vai buscar um trabalho tem uma identidade organizacional, vai buscar saber sobre isso. Qual a missão da empresa, qual a razão de ser dela, qual a visão da empresa, onde ela quer chegar e quais são os valores dessa empresa, quais os norteadores de comportamento, quais são as virtudes que cada funcionário da empresa precisa ter, precisa praticar no seu dia a dia. Tá? Então, é dever de casa, você precisa pesquisar sobre a empresa. Como é que você quer ser contratado e você não sabe nada sobre aquela empresa? Pesquisa. Porra, internet hoje em dia, tem YouTube, tem tudo, mas você insiste em ficar nessa aí. De não pesquisar nada, de ir lá, vou com a cara e a coragem, vou ser eu mesmo, e aí isso dá mal. Por quê? Não tem um diferencial. Você precisa ter algo além dos outros candidatos. O mercado é selvagem, é competitivo. Se você não tiver um diferencial, tu vai ser igual a todo mundo, tu não vai entrar no jogo. Então lembra disso. Quero entrar numa empresa? O dever de casa é pesquisar sobre aquela empresa, pesquisa sobre a identidade da empresa, pesquisa sobre a história da empresa, e aí você vai usar isso a seu favor durante a entrevista. Então quando o cara te perguntar o que você espera dessa empresa, porra, aí você vai desenrolar, né? Claro, você vai ler, vai pesquisar sobre a empresa e a partir disso aí você vai discorrer alguma coisa, tá certo? Então, você não precisa se desesperar. Aqui estão algumas recomendações que eu faria se fosse você. Eu iria, claro, pesquisar sobre a identidade da empresa, eu iria ler tudo sobre ela, tá? Eu iria no Reclame Aqui, que é um site onde a gente sabe muitas reclamações de clientes sobre aquela empresa. Eu iria saber as fragilidades e iria usar isso a meu favor durante a entrevista. Então, se você tem um amigo que trabalha na empresa, vai até ele. Se você tem um conhecido, vai até ele, pergunta como é, tá? Pesquisa tudo sobre as atividades que são desenvolvidas naquela empresa, porque isso com certeza vai te ajudar a treinar habilidades técnicas para a área, tá certo? Então, já foram 3 dicas. Esse vídeo já está com 9 minutos. Então a quarta dica é: quando te perguntarem sobre o seu maior ponto forte, não fale nada muito vago, como sou produtivo. Se você colocar no YouTube aí qual o ponto forte que eu posso usar como resposta na entrevista de emprego,
você colocar no Google, vai ter isso aí, produtividade, eu sou produtivo. Não, você tem que fugir da média, você tem que fugir do igual, você tem que fugir dos comportamentos que se assemelham à grande maioria dos candidatos, tá certo? Então, se você falar eu sou produtivo, isso não diz nada sobre você, tá? Então, isso é uma percepção sua. Então, se uma habilidade sua é, por exemplo, ser organizado, conte o porquê você diz isso, tá certo? Você precisa trazer o comportamento que você acha que você tem e justificar esse comportamento, tá? Relate um fato brevemente no qual esse traço seu se evidenciou, tá certo? Então, eu sou carismático, ou eu sou energizado. Pô, sou energizado sim. Por exemplo, um cliente veio até mim atrás de uma informação, eu recebo ele com entusiasmo, com sorriso no rosto, com carisma, porque eu sei que naquele momento eu sou a empresa para aquele cliente. Então, o tipo de atitude que eu vou ter com aquele cliente vai refletir na reputação da empresa. Então, eu sou energizado. Claro que eu usei um termo aqui que talvez não seja adequado para você usar, mas fica apenas aí uma dica para você fazer um paralelo, tá certo? Então, se uma habilidade sua é, por exemplo, ser organizado, conte por que você diz isso, relate um fato brevemente no qual esse traço se evidenciou, e melhor ainda, se você conseguiu melhorar um processo numa empresa anterior graças a isso. Então, eu, por exemplo, o que eu usaria hoje? Bom, eu sou bom na resolução de conflitos. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde uma cliente chegou extremamente chateada porque um funcionário não atendeu ela bem em um pós-venda, e eu consegui solucionar o problema daquela cliente, ouvir aquela cliente, e o melhor de tudo, no final, além de resolver o problema da cliente, ela ainda comprou na minha mão um novo produto. Então, a gente, como um funcionário de qualquer empresa, a gente está ali não apenas para satisfazer as necessidades do cliente, a gente está ali para exceder as expectativas e além, dar sempre mais, tá certo? Então, lembre-se disso. É importante você ter isso claro na sua cabeça, quais são as suas qualidades, seus defeitos, tá certo? Na área de administração é aquilo que eu falei anteriormente. Tem um conceito chamado análise SWOT, SWOT, que traduzindo para o português significa forças, quais são suas forças, quais são suas fraquezas e quais são suas oportunidades, quais são suas ameaças. Na verdade, a análise SWOT é assim, forças, fraquezas, oportunidade, ameaça. Então, você precisa ter essas coisas claras na sua mente. Por último e não menos importante, se o cara perguntar pra você, me conte um momento de dificuldade como você superou. Ih, caralho, já tá na hora de voltar pro trabalho, eu vou ter que ir. Então, você precisa ser rápido, você precisa ser sucinto. Então, em última instância, uma empresa te contrata para você resolver uma parte dos problemas dela. Então, você irá provar que é adulto e é capaz dessa tarefa. Então, se você é mimadinho, filho da mamãe, para com essa porra. Você tá ali naquela empresa para resolver problemas, você é contratado para isso, você tá ali vendendo sua hora. Então você precisa fazer valer a sua hora naquela empresa, tá? Pensar como dono de negócio, ter atitude, ir lá para resolver as coisas, não ficar terceirizando. Você precisa ter iniciativa. Tá pegando fogo ali na situação? Vá lá, puxa a responsabilidade para você, vá lá e vai e resolva, tá? Não corra dos problemas não, o problema é oportunidade no mundo do business, para você aprender, você se melhorar, você se diferenciar dos outros colegas de trabalho, tá certo? Então, você precisa ter autonomia de pensamento, você precisa ser proativo, você precisa ter pensamento crítico, você não pode pensar igual todo mundo. Tudo isso são habilidades essenciais para o mundo real e que não são ensinadas na escola, teu pai não te ensina isso, eu tenho certeza. Então, são atributos, são comportamentos aprendidos através do dia a dia mesmo. Então, escolha uma história com um desses elementos e prove sua capacidade ao recrutador. Então, você está ali para dizer o porquê você deve ser contratado. Então, capriche, pesquise sobre a empresa e se conheça acima de tudo, tá certo? Que com certeza você vai conseguir se inserir no mercado. A parte mais difícil é você se inserir. Depois que você se insere, seja um profissional de excelência. Lembra que o mundo do business é o mundo de adultos. Então, para de mimos. Você está na empresa, você precisa ter
amizade com colega de trabalho sim, mas lembra, tratamento cordial, com respeito, não confunda as coisas, porque o mundo de adultos você tem responsabilidades, você tem direitos e deveres. Então não lembre apenas dos seus direitos não, lembra dos seus deveres como associado, como funcionário, e vá lá e faça bem feito, porque naquela empresa, naquele capítulo da sua vida que você vai estar se dedicando àquela empresa, você está ali com o seu nome. Então, enquanto durar o seu capítulo naquela empresa, você tem um nome a zelar. Quando você sair dela e alguém perguntar que tipo de profissional foi você, e aí, qual vai ser o teu legado? Qual vai ser o que as pessoas vão dizer de você? Você foi um profissional comprometido, um profissional de excelência? Ou foi um profissional preguiçoso, irresponsável, que terceirizava tudo, que chegava atrasado, que ficava falando mal do chefe, que não tinha iniciativa, que era média, que era descompromissado? Então, e aí? Que tipo de profissional é você? Então pense nisso, tenha compromisso com excelência, seja sempre a sua melhor versão, tá certo? Então é isso aí, fica a dica pra você, forte abraço, pra cima!